Oi, pessoal. Olha, a gente inventando moda de novo. Então, com o intuito de tentar quebrar alguns mitos relacionados à obesidade e ao tratamento, inventamos um podcast. Então, estamos aqui pela primeira vez, né? O nosso projeto piloto e com a pessoa que sempre nos ajuda a mobilizar e a movimentar esses projetos, a nossa paciente Morgana. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está iniciando esse projeto e, como a Camila comentou, a Morgana é uma pessoa que acho que impulsionou muito essa área de mídia social e essa divulgação do tratamento da obesidade. E a gente está aqui hoje para conversar, tirar dúvidas e entender um pouco como foi todo o processo dela com relação à cirurgia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder contar um pouquinho da minha história. Eu sou Morgana, de Imbituba, paciente desses dois maravilhosos há 4 anos, já vai fazer. E muito feliz com o meu processo, vivendo ainda, né, todos os dias as lutas, mas muito feliz com o meu resultado. Legal. Ô Morgana, conta para nós, assim, e para o pessoal que tá assistindo, como que era a tua relação com a obesidade antes até de pensar no tratamento, o que você entendia como obesidade, se aquilo era uma coisa que estava estabelecida na tua vida, ou você sempre tentou combater, como que você convivia antes com isso? Então, eu passei muito tempo sem entender a gravidade, né, sem entender que de fato a obesidade é uma doença. E eu nunca fui uma moça magra, sempre fui uma criança que sofreu obesidade, uma adolescente que tinha uma obesidade em um grau menor. Mas no período de uns 4 anos, essa obesidade foi desenfreada e aí eu acabei ganhando quase 40 quilos num período de 4 anos. E antes desse processo, a minha mãe já havia feito a cirurgia bariátrica. Eu venho de um histórico familiar de obesidade dos 2 lados da minha família, tanto da paterna quanto da materna. Muitos casos de obesidade, muitos casos de tratamentos que não deram certo, de efeito sanfona. Então, sempre vivi essa realidade e sempre vivi uma luta contra a balança. Mas, num período muito rápido, isso tomou uma proporção muito grande, sem que eu percebesse, na verdade. Para mim, até então estava tudo certo, porque eu acho que quando a gente vive nesse contexto, quando a gente vive nessa realidade de família, a gente meio que considera normal, acha que vai acontecer comigo também, eu não estou escape disso, é genético, meu metabolismo é lento, é coisa de família. Então, acho que a gente acaba se acomodando bastante nesse sentido. Então, quando a obesidade chegou, eu tomei um susto, na verdade. Eu demorei um pouco para assimilar que isso era grave e que eu precisava procurar ajuda. E antes do contato, vamos dizer, com o tratamento cirúrgico, que foi o caso da tua mãe, o que você tentou? Como que era essa relação do tratamento? Isso já era uma coisa que você sentia que você precisava tratar ou você simplesmente convivia com a obesidade? Quando minha mãe operou, eu participei ativamente de todo o processo dela, mas na época eu tinha ali uma obesidade leve, grau 1 ainda, então era algo que eu achava que não era muito grave, né? Estava na adolescência nessa época? Nessa época, na adolescência, fazem 12 anos, nem tão adolescente assim, né? Tá. Mas, assim, eu achava que a minha era controlada, né? Eu nunca vou precisar disso, né? E aí começaram aos poucos há uma dificuldade de amarrar o cadarço, há uma dificuldade de conseguir frequentar uma academia, sentia muito cansaço ao andar, ao subir uma escada, e principalmente no meu trabalho, eu trabalho com eventos há 15 anos, então eu passo muitas horas em pé, e no final das noites, assim, os meus pés chiavam, porque eu cheguei a um ponto de 120 quilos, 120 e pouquinhos, assim. Então, eu não aguentava o peso do meu próprio corpo, porque além de toda a carga emocional, de toda a pressão, ainda tinha que carregar os 120 quilos para todos os lados, né? Então, até chegar nesse ponto, eu achava que estava tudo certo, né? E aí vivia em dieta, engorda, emagrece, perde um pouquinho. Eu lembro que teve uma época da minha vida, numa fase de crescimento, ali dos 14 aos 16, em que eu dei uma crescida e dei uma emagrecida, e aí, tá tudo controlado. E muito pelo contrário, daí é que começou a desencadear as compulsões por alimentação, pela comida, ansiedade e tudo mais. Mas você chegou a tentar fazer algum programa de perda de peso, alguma dieta, chegou a ter um resultado efetivo
de algum programa? Nada duradouro, assim, resultados que vinham e aí fazia lá uma dieta, ficava 3, 4 meses ali num peso, nunca conseguia atingir minha meta. Minha meta era perder 10 quilos, eu perdia 5, 6 e desistia. Aí ficava ali 1, 2 meses naquela perda e aí depois acabava reganhando o dobro, sempre nessa situação. Nunca conseguia atingir os meus objetivos nem com medicamentos, nem com dieta, nem com todo o acompanhamento possível. Morgana, pensando um pouco nessa tua história, a gente consegue definir o que é mais ou menos a etiologia, o que faz o paciente ficar obeso, que é essa situação multifatorial, englobando a parte genética, a parte comportamental, ao que a pessoa é exposta, principalmente nessa fase de transição da infância para a adolescência, que é mais ou menos a tua história, assim. Se você fizer um exercício assim no passado, você acha que teria alguma coisa que você tivesse feito que mudasse essa tua evolução para a cirurgia, do ponto de vista de mudança dos hábitos, ou muito provavelmente você ia acabar tendo que fazer a cirurgia? Acho que com certeza teria se as pessoas não tivessem romantizado a situação naquela época. Porque eu acho que chega um ponto em que as pessoas se acomodam e vira algo normal. Então, a família toda sofre disso, vai ser nosso ônus da vida e tá tudo certo, todo mundo vai ser obeso. Mas não, muito pelo contrário. Inclusive, hoje eu remo contra a maré da minha família, inclusive em prol disso. Eu tenho primos, né, enfim, que estão ali nessa fase da adolescência e até dentro da minha casa, na minha mãe, na minha avó. Eu sempre estou batendo na tecla do tratamento, tanto para quem já está, né, na obesidade para tratar, para voltar, quanto para principalmente quem está nesse caminho. A gente não precisa romantizar. Porque a gente vai falar que a pessoa está gordinha, ela vai ficar chateada, ela vai ficar triste se a gente falar. Não, é um caso de saúde. Eu estou falando porque eu amo, eu tô falando porque eu quero o bem dela, porque eu não quero que ela precise passar pelo que eu passei. Eu sou muito feliz e grata pelo meu processo, mas foi doloroso, é difícil, não é a alternativa mais fácil, longe disso, né? Exato. Então, Camila, pensando nesse ponto aí, o que você entende do ponto de vista de tratamento, o que a medicina pode ofertar para esses pacientes na prevenção, na orientação, para que a gente não desenvolva a obesidade? Eu costumo dizer que eu acho que o melhor tratamento para a obesidade é a prevenção. Então, todo mundo deveria ter bons hábitos alimentares, fazer atividade física com o intuito de não ganhar peso. Porque o ganhar peso, no geral, é um processo progressivo. Eu brinco que é como uma caixa d'água que tem uma boia e essa boia vai regulando para cima e o organismo passa a defender esse peso cada vez mais alto. Então, esse intuito de conversar com o familiar, que a gente já sabe que tem uma predisposição genética, a gente já sabe que é uma família que tem uma batalha contra o peso. Se ele conseguir instituir, talvez, bons hábitos alimentares, uma atividade física regular, uma boa rotina de sono, a gente talvez consiga prevenir que ele desencadeie toda essa predisposição que ele tem. Agora, uma vez que esse processo começou, que a gente começa a ter uma inflamação metabólica, o voltar atrás começa a ficar mais trabalhoso. E aí os tratamentos mais básicos relacionados a hábitos passam a não ser tão eficazes. A gente vai precisar aumentar a potência de tratamento. Então, acho que a prevenção vai muito a favor da dieta, de uma alimentação equilibrada, da atividade física, mas uma vez que eu desenvolvi a doença, a empatia de falar para esse paciente que não é só uma questão de foco e de engajamento, e que talvez um tratamento mais efetivo precisa ser instituído, é importante. Mas esse paciente já inflamado, então com a obesidade estabelecida, o que a gente pode oferecer do ponto de vista de tratamento mais impactante? Medicações? Em que situação que a gente está hoje assim, para tentar oferecer e tentar controlar a obesidade? Então, a gente evoluiu muito, né, nesse caminho. Eu brinco que é um conhecimento recente, né? Então, o primeiro hormônio de saciedade que foi descrito foi em 1994, então ele é mais novo que eu. Então, a leptina foi descrita pela primeira vez como um hormônio de saciedade nessa época por um pesquisador nova-iorquino. E então o entendimento da obesidade cresceu muito nesses últimos 30 anos, da gente conseguir evoluir nessa percepção de um hormônio de saciedade, um hormônio de fome, como que isso age lá numa central que regula o peso. Então, a gente evoluiu em conhecimento e a gente evoluiu em tratamento.
Então, hoje a gente tem medicações melhores para abordar o paciente, que tentam agir nessa fisiologia da regulação energética, tentando proporcionar saciedade, e a gente evoluiu em tratamento cirúrgico, né? Então, a cirurgia, antigamente, ela era uma coisa arriscada, as pessoas tinham medo de fazer uma cirurgia, a gente ouvia muito em complicação, e acho que essa técnica também, aí você pode falar melhor que eu, mas melhorou só bastante. Antes da gente entrar na cirurgia, a Morgana fez algum tratamento clínico? Você chegou a tomar alguma medicação? Sim. Você lembra qual que você usou? Comprimido. Você chegou a usar sibutramina? Isso, sibutramina, que aí acabava gerando outros efeitos colaterais, como estresse, enfim, irritabilidade. Então, eu cheguei a usar por um tempo, acho que quase 1 ano de tratamento com a sibutramina, mas para mim os efeitos colaterais foram tão fortes que me desencadeava outras coisas e acabei não atingindo o resultado que eu queria. Além, claro, das infinitas tentativas com dietas diferenciadas, né? Todos os tipos de dieta, a cetogênica, a jejum intermitente, tudo que fosse possível. Né? Mas eu acho que é importante falar, doutora, que assim, as pessoas realmente não têm consciência da gravidade de que é realmente uma doença. Eu acho que o ponto principal da conscientização está aí, tira pelo fato do preconceito até que eu tinha quando a minha mãe foi buscar a opção da cirurgia para operar. Eu sempre achava que, tipo, não tem nada de errado, é só fazer uma dieta, é só fechar a boca, coisas que eu ouço hoje as pessoas falarem e que, meu Deus, né, nem se comenta. Mas na época eu também tinha muito preconceito, porque eu não entendia a obesidade como uma doença. Qualquer pessoa que tem qualquer doença procura o quê? Um médico para fazer um tratamento. Então, para mim, hoje a conta é muito simples, é muito claro isso. Mas as pessoas ainda têm esse processo, principalmente pela questão da aceitação. Acho que hoje em dia a própria rede social ela envolve muito essa questão de que as pessoas precisam se aceitar. Ok, as pessoas precisam se gostar como são, mas elas não precisam aceitar sua condição. Eu não preciso me odiar acima do peso, eu não preciso me odiar gorda, mas eu preciso entender que eu estou doente e que eu preciso de um tratamento. Exatamente. Acho que existe muito essa confusão também das pessoas, preciso me amar, preciso aceitar, e aí acaba se acomodando na situação. Até porque quando a gente fala em tratamento, muitas vezes o objetivo não é o melhor peso estético. Exatamente. Então, quando a gente pensa num tratamento de obesidade, o objetivo é tirar o paciente de um risco de saúde. Né? Ele tem a longevidade comprometida, ele tem risco de outras doenças, então eu tenho que tirar ele dessa situação de risco por uma promoção de saúde. A estética vai vir como uma consequência, mas a gente até tem que trabalhar um pouco essa questão de qual a meta que o paciente tem, porque muitas vezes ele vai ter uma meta estética daquele perfil da rede social. Sim. E não é a meta do tratamento desse paciente. Sim. E a gente tinha muito esse relato, né, do paciente, porque as medicações mais antigas, elas tentavam proporcionar mais gasto energético. Então, a gente teve por muito tempo as anfetaminas, a gente tem ainda à disposição sibutramina, mas hoje em dia a linha atual dessas medicações novas que a gente já tem à disposição e a gente tem por vir, elas conseguiram trabalhar melhor no mecanismo de saciedade, que é o que realmente está desregulado nesse paciente. Tem uma pesquisa muito interessante de um pesquisador brasileiro, que é o Dr. Lício, que é um pesquisador da Unicamp, que trabalha muito com isso, e ele mostra que esse processo de inflamação crônica relacionados a múltiplos fatores, desde a predisposição, a característica da alimentação mais inflamatória, ao sedentarismo, isso gera essa inflamação e, inclusive, com morte de alguns neurônios de saciedade. E aí eu crio um desbalanço entre esse equilíbrio fome e saciedade que acaba perpetuando o processo de obesidade. Então, é uma pesquisa muito interessante nesse sentido e que mostra, então, que hoje a gente tratar, pensando nesse mecanismo fisiopatológico, a gente consegue um resultado melhor. Que são medicações mais recentes, que a gente vai ter um calcanhar de Aquiles violento em custo de tratamento, são medicamentos ainda relativamente caros. Então, eu acho que isso que a Morgana estava falando com relação ao entendimento da doença é uma situação bem interessante, porque você deve ter passado por isso. E você falou que quando a tua mãe foi procurar o atendimento, você também via aquela situação como uma situação negativa, sendo obesa. Sim. Então, muitos dos pacientes que procuram a gente, eles vêm com uma ideia preconceituosa do próprio tratamento que ele vai submeter. Ele acha que ele está fazendo uma coisa que ninguém pode saber e ele está envergonhado de estar ali. Primeira coisa, né? Então, o paciente obeso, ele tem uma visão preconceituosa da doença.
o médico tem essa visão. Eu passei por fases em que o próprio serviço que indicava a cirurgia não via o paciente como um paciente crônico que tinha que fazer um tratamento a longo prazo, né? Era uma cirurgia em que apenas a gente ia reduzir o estômago porque ele tinha que comer menos e tinha que ter menos capacidade de armazenar o alimento. E esse conceito foi aumentando. Eu acho que a esfera do tratamento clínico também começou a entender a doença diferente, em que a gente não tem só que aumentar o gasto energético, mas a gente tem que tratar a saciedade. E esse conceito migrou para a cirurgia. E esse tratamento cirúrgico que é feito com o nome de cirurgia bariátrica, que é para tratar o peso, já mudou. E hoje o conceito é mais metabólico. Tanto é que aquela ideia de deixar o estômago extremamente pequeno, fazer uma passagem do alimento para um local onde não passe muito e o paciente se sinta saciado porque vomita, já não é mais o conceito, é o conceito metabólico, de alterar os hormônios dos pacientes e deixar o paciente com saciedade. Então, eu acho que a evolução vem do conceito lá dos pacientes e da sociedade em geral, né, para a parte clínica com essas novas medicações e a cirurgia. E tudo vai caminhando junto. E hoje, o paciente ele é entendido como um paciente doente e é indicado tratamentos. Às vezes, o indivíduo vai num serviço extremamente experiente e conceituado de cirurgia e é indicado o procedimento cirúrgico. Aí ele chega em casa num almoço de domingo e as pessoas falam assim, não, mas como você vai operar? Entendeu? As pessoas que indicaram aquela cirurgia são pessoas que entendem e estudam aquilo ali e chegaram à conclusão. Muito poucas outras doenças a indicação cirúrgica é questionada. Né? Quando que o paciente tem uma indicação de uma cirurgia estética ou uma cirurgia por uma doença inflamatória ou por um tumor e alguém fala assim, não, você não deve operar, porque essa tua doença aí você tem que ficar assim, para que vai operar? É muito mais fácil subir numa esteira e sair correndo. Com certeza, como se alguém obeso com obesidade grau 3 conseguisse subir numa esteira e sair correndo, né? Tem com todas as dificuldades. Mas também eu acho que vale ressaltar, doutor, que muito desse preconceito vem das pessoas que procuram tratamento cirúrgico da obesidade por questões estéticas. Eu vejo que enfrentam muitos outros problemas, porque a gente sabe que é um processo, né? Eu vivi todo esse processo, acho que a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas a gente passa por muitas fases, a gente passa por platô, a gente passa por não atingir o peso que a gente imaginou naqueles primeiros 6 meses, naquele primeiro ano, e a gente sofre muita comparação, porque a fulana perdeu tanto, porque a ciclana perdeu tanto. Então, quando o paciente ele procura por questões estéticas, eu procuro porque eu quero emagrecer, e não porque eu quero tratar a comorbidade, porque eu quero mudar de vida, porque eu quero resolver minha doença, porque eu quero ter mais longevidade, mais mobilidade, ele entra nessa problemática, e aí quando vem o preconceito que existe, é muito claro que existe um grande preconceito das pessoas, eu sempre digo, para o magro é muito fácil falar que bariátrica é uma loucura, que bariátrica é ruim, que a pessoa vai ficar com cara de doente, que vai ficar isso, que vai ficar aquilo, porque a pessoa não precisa daquilo. É como eu querer falar das dificuldades de quem enfrenta uma doença com câncer, por exemplo. Eu não tenho, então eu não tenho como falar se dói, se não dói, se é sofrido, se não é, porque eu não tenho essa experiência. Então, para um magro, a gente já dispensa os comentários, eu pelo menos, né? E aí, quando a gente entra nessa situação das pessoas que procuram, simplesmente porque eu quero emagrecer, a gente entra numa nova onda de frustrações, porque não é um mar de rosas, é muito difícil. E aí, eu acho que quando a gente começa a ver as comorbidades, por exemplo, no meu caso, que sofrer com hipertensão, com pré-diabetes, com osteatose hepática, e aí a gente vai fazendo os exames e a gente vai ver a melhora disso, e aí a gente vai deixando aquele remedinho para as dores articulares de lado, aí a fascite plantar simplesmente ela desaparece como num passe de mágica, e aí a gente começa a... E, cara, são muitos benefícios. Então, aí, isso sim é o resultado. Aí, depois a gente para ver. Nossa, realmente, aí agora eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bonita. E vem o bônus da questão estética. Mas eu acho que é o último. Não dá para fazer de trás para frente, né? Não dá para fazer de trás para frente. Mas esse paciente que ele quer fazer a cirurgia por estética, ele é obeso. Sim. Entendeu? Então, assim, ele pode estar entendendo que o principal é a estética, mas ele tem que ser informado da doença. Sim, exatamente. E ele também tem que ser exposto ao tratamento. Sim. Né? E ele também tem que ser exposto, e se for o caso, talvez até cirúrgico. Exatamente. Então, porque a minha visão mudou um pouquinho também da cirurgia, que ela não impacta tanto naquele paciente extremamente obeso e extremamente doente. Esse paciente é um paciente que ele vai ser operado e vai ter uma melhora, mas talvez se ele tivesse feito uma cirurgia ou um tratamento agressivo há 10, 15 anos atrás, que naquele momento a ideia era estética, e a gente valorizou isso, mas explicou para ele que a estética
também é importante, mas a estética, em algum momento... Vem como um bônus, né? Isso, em algum momento a obesidade vai passar de ser só estética, vai ter doenças e vai diminuir a expectativa de vida. Exatamente. Eu acho que o Ricardo está querendo entrar numa coisa que eu acho que é importante, que é o timing da indicação do tratamento, né? Então, é melhor eu esperar essa doença progredir e operar o paciente um pouco mais para frente, ou a gente pode, talvez, intervir um pouquinho antes. Não, e não existe o paciente para ser operado por estética, porque se ele é Sim. obeso, ele tem uma doença. Exato. Talvez essa doença ainda não teve as suas complicações. Por exemplo, ele pode ser diabético e a diabetes ainda não teve lesão renal, não teve lesão no olho e tal, mas a doença está ali. A obesidade também, ela está estabelecida e ela vem com as suas complicações, que são alterações na coluna, pressão alta, diabetes, são complicações de uma doença primária, que é a obesidade. Eu também ouço, desculpa interromper, doutora, mas eu ouço muito, assim, e para mim é muito curioso as pessoas falarem, eu sou obesa, eu tenho obesidade grau 3, mas os meus exames estão todos ótimos, eu não tenho nenhuma comorbidade. E a pessoa só esquece do detalhe de que a obesidade já é a doença, né? Já é o problema. Por si só já consome anos de vida, né? A gente vai ter uma expectativa reduzida, mesmo que ela não tenha comorbidades. Sim. A gente pensando assim, né, entrando um pouco mais na cirurgia, o próprio procedimento cirúrgico, a Camila começou a comentar assim, ele evoluiu muito. Sim. Como tudo, eu acho, evoluiu muito. Então, a técnica cirúrgica hoje usa uma via de acesso menos agressiva, que é a laparoscopia. A gente tem a cirurgia robótica, tem a parte anestésica, tem todo o manuseio da dor no pós-operatório. Tudo isso faz com que a cirurgia hoje seja muito mais segura. E essa segurança trouxe uma ideia também da cirurgia ser preventiva. E eu acho, e os próprios conceitos de indicação cada vez mudam mais, porque eu acho que assim, aquele paciente que, com uma avaliação multidisciplinar, discutindo as terapias não cirúrgicas, a gente entender que é um paciente que muito provavelmente ele vai evoluir com a obesidade, não tem por que a gente esperar esse paciente ficar mais grave e esperar para operar. Então, acho que a cirurgia também ela tem cada vez mais uma indicação mais precoce e para obesidades não tão graves. Né? Tem doenças que a gente não valorizava há algum tempo atrás, como, por exemplo, a gordura no fígado. Né? A maioria dos pacientes chegavam no consultório e falavam assim, tem também uma gordurinha no fígado. Eu acho que talvez lá meu plano de saúde nem libere porque eu só tenho essa gordurinha no fígado. E hoje a gente entende que essa gordura no fígado é uma causa, por exemplo, de transplante de fígado importantíssima nos Estados Unidos. Isso está muito relacionado com a obesidade. Os pacientes fazem o tratamento, que pode ser cirúrgico ou não, e perdem peso de forma significativa, e você faz uma avaliação depois, eles não têm mais essa doença. Então, eu acho que essa indicação também, assim, ou trazer o paciente para o tratamento, para o acompanhamento, mesmo ele estando nessa fase que eles falam que ele não tem nada nos exames, é importantíssimo. E pode ser que o tratamento acabe sendo cirurgia ou não. A gente entende que o importante é tratar a obesidade. O paciente chega no consultório e vários deles falam para mim assim, eu vim aqui para fazer uma cirurgia bariátrica. A primeira troca de olhar, assim. E eu pergunto assim, mas você veio aqui para fazer a cirurgia bariátrica ou para tentar controlar a tua obesidade? E aí a pessoa fica meio chateada assim comigo. Não, doutor, é para operar. Aí se eu falar assim, mas se eu te der um tratamento que vai ser igual à cirurgia, só que vai ser um comprimido a cada 15 dias, você vai gastar uns R$30 por mês. Você prefere fazer a cirurgia? Aí ele fala assim, não, é operar, porque você não vai resolver. Não, eu estou falando para você que vai resolver. Mas o conceito é assim, é alguma coisa que ajude a controlar a obesidade. Porque se a gente for também só para operar, eu vou ficar extremamente satisfeito, porque eu adoro fazer a cirurgia, o paciente vai ser internado, vai para casa e ele não vai resolver. Porque depois de 5 anos, 10 anos, ele talvez volte, né, porque ele não usou aquela fase, aqueles 12 meses iniciais, que é uma fase de ouro ali, para mudar o hábito. Quando que você achou que era o seu tempo, né? Pensando então, nessa conversa assim, é um problema estético, eu tenho comorbidades ou não. Quando que você acha... Você viu um podcast, acho, da Jojo Todinho, ela disse que foi viajar para Disney e ela tinha ido, acho que uns 3 anos antes, e ela voltou e ela não conseguiu andar na montanha-russa do Hulk porque ela não coube na cadeira. E aquilo ali, para ela, deu um estalo dela assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, porque desse jeito não dá para ficar. Quando você acha que foi o teu momento, assim, você fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa que desse jeito não dá para ficar?
Acho que foi uma questão principalmente de dia a dia que foi progredindo aos poucos, assim, né? Com pequenas coisas. Essa canseira, comprei um apartamento no 2º andar e aí eu chegava morta em casa porque eu não conseguia subir com as compras. Ter uma dificuldade de amarrar um sapato, ter dificuldade de encontrar roupas. Eu sempre fui muito vaidosa. E aí no momento da obesidade eu me deixei completamente. Mas a virada de chave para mim foi eu ter feito uma bateria de exames e ter descoberto, então, esses problemas, né? Na verdade, eu fiz essa bateria porque eu tava com muita dor na planta dos pés ali, aí até comentei sobre a fascite plantar, e doía muito, assim, muito, era uma dor muito incomodativa de eu não conseguir encostar o pé no chão. E aí, inocente, jamais imaginaria que fosse por conta da obesidade, né? E aí, uns meses antes, eu fui para a Europa, eu sofri isso com o assento do avião, que é Hoje a gente vive a linha tênue, né? De tipo, mas não está preparado para receber os obesos e, de fato, não tem que estar preparado mesmo, porque a obesidade é uma doença e tem que ser tratada, né? Mas aí era um assento fechado e eu fui, tipo, espremida daqui até lá, fui e voltei, e aí isso começou a me incomodar. E aí, quando eu voltei de viagem, eu fui fazer uma bateria de exames e aí, assistindo um programa de TV, nos meus exames deu pré-diabetes. E aí eu, assim, soltou uma frase na TV que dizia que a diabetes é a doença pioneira em cegueira no mundo. E aí eu pensei, não, então agora eu preciso realmente me cuidar, eu preciso procurar ajuda. Bom, você já tinha uma mãe que tinha feito cirurgia, já tem uma família com histórico de obesidade. Como que você compartilhou isso com a sua família e essa decisão? Como que você chegou assim, não, eu vou consultar com o Ricardo pensando em fazer uma cirurgia? Você foi escondida sem falar para ninguém por vergonha dessa decisão ou você teve um apoio inicial? Na verdade, eu não queria falar pra ninguém, assim, eu fui dormir com isso na minha cabeça e eu pensei, eu tinha acompanhado de perto o processo da minha mãe, né, e eu tinha visto quanto de vida ela ganhou, eu fui preconceituosa num primeiro momento, mas depois, assim, a cada mês que passava eu via uma mudança radical, assim, ela se tornou outra pessoa completamente, assim, pra ela foi um sucesso a cirurgia, eu fiquei muito feliz com o resultado dela, então eu perdi todo esse meu preconceito, e aí isso era um domingo à noite, eu assisti esse programa e aí eu fui dormir pensando nisso, na segunda-feira eu cheguei pra ela e falei, preciso falar uma coisa pra ti, assim, preciso conversar. Dela, nossa, parece sério, né? Fala. Eu falei, mãe, eu tomei uma decisão e eu preciso fazer a cirurgia bariátrica. Ela falou, minha filha, que bom, eu tava esperando por esse momento, mas tu só vai fazer se for com o Dr. Ricardo. Não vai fazer com mais ninguém. E eu lembro que ele tem agenda cheia, obviamente, eu lembro que isso era na segunda, e ela ligou direto pra hoje, que é a negociação de cirurgias, acho que ela nem agenda mais consulta, mas falou, olha, eu sou paciente, tu lembra de mim, e eu não sei como eles têm tanta memória, porque lembram de todos os pacientes. A minha filha precisa de uma cirurgia, de uma consulta com o Dr. Ricardo, e eu preciso que tu me encaixe para ontem. E ela encaixou para uma quarta-feira. Então eu conversei na segunda e a gente conseguiu ligar na terça e encaixou para quarta. E amanheceu chovendo muito em Bituba, muito, muito, assim, tava caindo o mundo. E aí eu cheguei para pegar minha mãe e eu falei, mãe, será que a gente vai? Tá chovendo tanto, vamos deixar ela assim? Não, a gente vai, porque se tu tomar essa decisão é porque é a hora e eu tava esperando por isso. Hoje eu vejo que as pessoas à minha volta não tinham como falar pra mim, sabe? Eu acho que eu tinha uma defensiva muito grande. As pessoas dizem pra mim hoje, a gente viu que tu tava nesse tamanho, mas não dava pra falar. Acho que até tentaram, mas eu tava numa defensiva de que eu não permitia. E aí foi só eu e a minha mãe, eu entrei no consultório e, meu Deus, eu saí de lá com a cirurgia marcada já, só precisava dos laudos, né? E aí, psicólogo, fisioterapeuta, foi toda a equipe da minha mãe. Então, assim, fui perfeitamente acolhida, foi na pandemia, então eu realmente não contei para absolutamente ninguém, só a minha mãe sabia. E aí fui para o centro cirúrgico 15 dias depois, porque como eu acompanhei, né, isso é algo atípico, hoje em dia os programas levam um pouco mais de tempo, mas eu acompanhei ativamente, porque na época que a minha mãe operou, era necessário que alguém da família acompanhasse o tratamento, principalmente psicológico, junto. É importante que as pessoas saibam disso, né, porque que o meu processo foi tão rápido. Então eu acompanhei com ela, então eu já tinha uma noção de como era. Claro, foi outra realidade, ela ficou 3 dias internada, usou dreno, né, o meu foi muito mais moderno. Mas como eu já tinha esse conhecimento, eu consegui ser aprovada mais rápido, porque eu já sabia mais ou menos como seria, né? E aí eu comecei a contar pra minha família depois que eu passei da dieta pastosa. Aí agora eu já tô bem, eu já posso contar pra vocês. Aquela fase do trauma dos primeiros 15 dias. O paciente pensa assim, meu Deus,
abri o olho Uhum. e agora materializei isso e agora não tem mais volta, né? Eu acho que é aquele momento que dá uma... Eu acho que se eu pudesse... Hoje, sinceramente, eu acho que é tão bom pra mim, foi tão maravilhoso, que eu não consigo escalar o sofrimento da época. Mas eu lembro que eu chorei a fio, todos os dias, assim, porque foi tão rápido, eu sou tão decidida, e aí minha mãe agilizou tudo pra mim, e aí eu operei, e aí eu tava em casa... E aí, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu chorava muito, assim, nossa, eu sempre que vou na Tati ou na físio, até pra fisioterapeuta eu mandava áudio chorando, o que eu fui fazer da minha vida? E aí depois foi passando e foi dando tudo certo e, meu Deus, hoje eu já nem lembro mais. Faz quanto tempo já, Morgana? Vai fazer 4 anos daqui 2 meses. Morgana, e nessa fase aí desses 4 anos, eu, como médico que acompanha os pacientes, assim, eu defino o teu resultado como um resultado, assim, muito positivo e não vou dizer perfeito, mas é o nosso objetivo. E talvez o teu, né? Só que o objetivo ele tem que ser conquistado a cada dia e não adianta você ter chegado no 4º ano e daqui a 2 anos a gente ter algum evento desfavorável, vamos dizer assim. Mas o que você acha ou achou importante nessa tua jornada, assim, para definir essa tua chegada com 4 anos nessa maneira que você está? Você acha importante, por exemplo, o momento que você decidiu a cirurgia, a equipe te orientando, é o que você fez nesse primeiro ano? O que você acha que você define como, assim, eu vou fazer, a pessoa está em casa escutando e fala assim, vou fazer uma cirurgia amanhã. O que você falaria para ela? Eu acho que 2 coisas principais, assim, marcam muito esse meu processo. Primeiro, a decisão de fazer por mim e a pessoa entender que é uma escolha dela e que ninguém vai poder passar por nenhum processo por ela. Então, assim como não adianta a gente ter a recusa das pessoas que nos rodeiam, também não adianta a gente ter aquele apoio incondicional achando que as pessoas vão viver o processo, porque o processo é vivido pela gente. É claro que é muito fácil, mais fácil quando a gente tem uma rede de apoio, mas é uma decisão sua, feita por você e para você. Então, tenha em mente que é você por você, que se você negligenciar as dietas, vai ser você que vai passar pelos perrengues, que se comer escondido não vai resolver de nada, porque vai acabar aparecendo em algum momento. Então, assim, eu acho que é uma decisão de dentro para fora, é uma conscientização de que realmente sou eu por eu. E não existe... alguém que vá fazer as coisas por mim. Mas o segundo ponto aí entra uma equipe, né? Uma equipe, e aí nessa equipe eu incluo a minha mãe, que foi o meu apoio assim, principal em todos os momentos em que eu me desesperei, em que eu chorei, em que eu me arrependi. Ela sempre esteve ao meu lado, mas a equipe em que eu contei desde o início. Hoje eu vejo muitas pessoas que têm muito receio de contar com as equipes, e eu sempre fui de mandar mensagem, de chorar, de pedir, de marcar consulta, de ir, de tirar as minhas dúvidas, porque eu precisava de pessoas que tivessem o conhecimento. Não adianta, tanto no pós-operatório imediato, quanto no pós-tardio, falar sobre cirurgia, sobre os perrengues, as dores da cirurgia, com pessoas que não fizeram a cirurgia, porque ninguém vai entender, ninguém vai conseguir te falar nada sobre cirurgia, porque a pessoa não viveu aquilo ali. No máximo, ela vai te ouvir e, às vezes, até te julgar. Então, eu sempre digo que existe uma equipe, e cada vez mais se fala sobre isso, sobre essa rede de apoio, que essa equipe está à disposição, e muito do meu resultado, que é duradouro e que, se Deus quiser, vai permanecer ainda pela vida toda, é essa relação de proximidade, é o meu interesse. Eu nunca deixei de pesquisar sobre bariátrica, eu nunca deixei de ler um conteúdo sobre bariátrica, eu não conto só exclusivamente com a minha equipe, eu estudo também sobre o que aconteceu com o meu corpo, sobre as mudanças fisiológicas, sobre as mudanças físicas, sobre tudo o que aconteceu, o ônus, o bônus, a equipe, a nova especialidade, eu me intero, eu falo com pessoas, eu convivo com centenas de pacientes. Então, assim, eu não entrei numa bolha e acho que eu tô fazendo tudo certo e tá tudo ok. Eu preciso viver esse engajamento. Em julho, agora, eu completo 4 anos de cirurgia e a minha consulta com o meu cirurgião, com a minha endócrina, já está marcada há 4 meses, porque todo ano eu faço a endoscopia, eu faço os exames, porque é necessário. Se eu não tivesse essa relação, eu talvez não tivesse meu engajamento, né? O engajamento não é uma constante, mas ele eu acho sempre que a gente acompanha da Morgana também um processo de transformação, assim, né? Então, é claro que a gente acompanha desde o consultório, mas também numa rede social. Você consegue, nesse período, manter-se engajada com o contexto do tratamento da obesidade.
Então, não é só ir numa consulta para ver se está tudo bem. A gente vê que tem uma preocupação com qualidade de alimentação, que é uma pessoa que hoje é fisicamente ativa, que está preocupada em ir lá fazer um exercício, uma atividade física, que dá uma oscilada na alimentação, mas levanta e segue em frente, Equilíbrio, porque né? isso é social, Sim. entende? E eu acho que quando a gente atingiu o nosso objetivo, a gente pode se dar esse direito, né? Às vezes eu vejo muitas pacientes que operam recentemente, às vezes com 20, 30 dias. Ah, mas quando que eu vou poder beber? Ah, mas quando que eu vou poder comer açúcar? Ah, mas quando... Eu acho que primeiro viver o processo, primeiro viver aquilo ali, usar, como o doutor falou, 12 meses, a gente chama de lua de mel, né? 12, 24 meses, usar, aproveitar o máximo disso e aí depois, sabe, vai ter a vida toda para comer tudo. Hoje eu digo, eu vivo uma vida em equilíbrio. Eu como de tudo no final de semana, eu não deixo de comer nada, eu não deixo de beber nada, eu não deixo de fazer absolutamente nada, mas eu sei para onde eu sempre tenho que voltar para conseguir manter os meus objetivos, não é milagre, né? E quando a gente está envolvido nesse meio, o engajamento das pessoas, né? Eu lembro que ano passado, a minha comemoração de 3 anos, eu estabeleci para minha vida que agora, todo ano de cirurgia, eu vou superar um novo desafio. E aí, o desafio do ano passado foi uma corrida de rua de 10 quilômetros. E essa corrida foi... A minha tia acompanhava, eu comecei a correr, assim, na rua, 3, 4, 5, amigos corredores que corriam com pace super baixo, eu botava para correr comigo bem devagarinho. E aí foi e a minha tia, lá em São Paulo, começou a correr também, começou a gostar de correr. E aí, um dia, ela chegou, assim, bem aleatório, e falou, vai ter uma corrida de rua e tal, vamos se inscrever? E tinha 5 e 10 quilômetros. Eu falei, vamos. Isso, tipo, sei lá, era fevereiro e a corrida foi em junho. E aí, eu falei, vamos. E aí, eu falei, tá, então vamos se inscrever no 5, né? Ela falou, não, no 10. Eu falei, 10 quilômetros? Tipo, eu tinha corrido, sei lá, 6 no máximo. Eu falei, não consigo. Ela falou, consegue, vou te inscrever. Aí nos inscrevemos e eu esqueci a corrida. Eu não falei pra ninguém, porque eu não gosto que as pessoas me pressionem. Eu não gosto, assim, de botar expectativa. Deixa que se eu conseguir, tá tudo certo. E aí, acabou que nesse meio tempo ela parou de treinar. Ela também sofre os efeitos sanfonas, ela trata a obesidade, assim, é uma vida inteira de idas e vindas e uma luta contra a balança, que graças a Deus tem dado certo agora. E aí fomos pra corrida, eu tava super empolgada, mas eu também não tinha treinado muito. E aí eu pensei, eu vou fazer o que der. E aí, assim, eram 2 voltas de 5 quilômetros. A gente foi independente, a gente começou juntas, mas foi independente, né? E eu dei a primeira volta de 5 quilômetros e eu pensei, não vai dar 10, mais um 6, um 7, né? Só pra não passar tanta vergonha. De repente eu vou e volto. E aí, de repente, quando eu vi, eu tava passando e eu tava completando os 10 quilômetros em 1h10, que ok, não é um tempo de maratonista. É um pace super bom. Mas eu passei assim, e a sensação assim, eu desabei no choro, assim, que eu falei, meu Deus, assim, eu não acredito que eu consegui isso, era inimaginável, inalcançável pra mim, sabe? E aí acabou que, meu Deus, foi uma superação pra mim mesmo. Então acho que às vezes nem a gente acredita na nossa própria capacidade, nem a gente acredita que vai conseguir, né? E no fim acaba se superando, então isso é um presente. Eu tô curiosa pra saber qual é a meta desse ano. Ainda não foi estabelecida. Vai botar a pressão. Já deve ter sido, só que ela não quer falar. Vamos botar pressão. A Morgana, acho que foi a pessoa que me introduziu no mundo digital. Um dia ela falou para mim para a gente fazer uma live. Eu nunca tinha feito, nunca tinha participado muito disso. Super sério. Às vezes eu assisto para relembrar, era outro doutor Ricardo. Eu falei assim, não quero. E uma coisa que me motivou a fazer foi que você começou a me mandar foto das cirurgias, dos desenhos da cirurgia. Então a gente tinha combinado lá o programa, a live e tal. E aí durante a tarde você começou a me mandar. Para quem está em casa, não sei se vocês sabem, mas tem vários tipos de cirurgia. Tem cirurgias que fazem uma alteração no estômago, uma no intestino e tal. E você começou a me mandar foto e perguntar o que era aquilo, como que era, que essa aqui é bypass, a outra é sleeve, por que é... Aí eu entendi, nossa, a menina está estudando em casa para a nossa discussão à noite. E acho que foi isso que você estava falando, que você estuda e você tenta inteirar sobre tudo, né? É que eu acho que, assim, principalmente eu tomei a decisão de me expor na internet e essa decisão, ela tem o ônus e o bônus, né? Sempre. As pessoas, a gente tem a parte de que as pessoas se comparam, a gente tem a parte de que as pessoas acham que é um mar de rosas, a gente tem que as pessoas interpretam as coisas erradas. Então, assim, eu sempre digo que é uma linha tênue a exposição, né? Mas desde que eu me expus, eu vejo tantos comentários positivos. Essa semana eu publiquei num grupo de pacientes que eu tenho, um antes e depois, até mandei pra doutora Camila, eu falei, eu não sei fingir costume, eu não sei fazer de conta que, tá tudo certo, eu sempre me impressiono.
E aí uma paciente falou, amiga, nunca vou te esquecer, você mudou a minha vida. Porque ela estava com o marido dela e ela pegou uma live nossa e ela foi andando pela casa com a nossa live no ouvido dele e ele veio e aí ele acabou operando com o Dr. Ricardo por conta da live e agora a filha dela vai operar também. E assim, isso pra mim, meu Deus, eu salvei pelo menos uma vida e eu imagino que já tenha transformado muitas outras, mas assim, só pelo fato dela, sabe? E aí depois veio o meu pai, que foi um presente pra mim também, ter engajado ele, ter motivado ele, não pela cirurgia em si, mas para as pessoas olharem para a obesidade como uma doença, para as pessoas chegarem e me perguntarem, tá, e aí, o que tu acha que eu posso fazer, né? Assim como inúmeros pacientes já foram operar com o Dr. Ricardo, inúmeros pacientes estão se tratando com a doutora Camila também, tios, primos, enfim, pessoas da família. Então, quando as pessoas chegam e veem em mim uma possibilidade de resgate, eu acho que isso é muito bom, assim. Acho que é uma porta aberta para o diálogo, né? Exatamente. Porque tem até uma pesquisa que fala que, às vezes, o próprio médico tem uma barreira, aquele estudo do Action.io, fala que, às vezes, o médico ele fica preocupado em abordar aquilo com o paciente vê um preconceito. Um bloqueio, sim. Então, às vezes, o próprio médico tem uma barreira e o paciente ele gostaria que fosse abordado, mas ele também não fala e isso gera um atraso na procura por o tratamento. Então, quebrar essa barreira, falar sobre isso, eu acho que ter portas abertas para o diálogo é fundamental. Sim, e muitas pessoas também fazem perguntas para mim que não fariam para o Dr. Ricardo, né? Perguntas íntimas, muitas vezes, né? Sobre coisas pessoais mesmo. Então, eu acho essa troca muito legal. E aí entra a minha intenção, onde eu estudo e pesquiso. E aí, às vezes, tem pessoas que me rodeiam, meu noivo, principalmente, ele diz, meu Deus, tu respira isso, assim, tu vive, né, o tempo todo, parece até que tu é do ramo. Mas é que assim, quando eu tenho uma opinião que eu acho que quando a gente abre a boca para falar na internet, a gente não pode falar besteira, né? Eu tenho muito cuidado com isso. A gente tá falando da saúde, a gente tá falando de uma coisa muito séria. Então é aí onde eu sempre dou uma estudada para, né, entender aquilo que eu tô falando. E principalmente observo o meu corpo também quando acontece alguma coisa, quando algo diferente está comigo. Mas por que isso está acontecendo? Ah, é porque tal alimento me provocou tal coisa, é porque, sabe, existem muitas coisas, muitas mudanças que vão acontecendo nesse tempo, né? Então, realmente é um assunto que eu particularmente amo, mas que eu acho fundamental as pessoas se interessarem também para entender as milhares de vertentes existentes. Ô, Morgana, mas assim, você já falou bem, né, das tuas, vamos dizer, indicações, aonde você buscou para fazer a cirurgia, a tua mãe e tal, mas isso teve um pouco da internet também? Você teve experiências de outras pessoas pela internet que te ajudaram assim nesse teu processo de buscar a cirurgia e principalmente no primeiro ano? Teve alguma coisa ali que te ajudou ou não? Na minha época, não. Acho que por isso, principalmente, que eu me engajei e tentei puxar tanto os meus médicos para a rede, porque eu sentia realmente essa falta. Existem alguns, assim, grupos em plataformas aleatórias, mídias digitais aleatórias, assim, onde a gente vê muita besteira, sabe? Muito conteúdo, assim, coisas que não fazem sentido nenhum, coisas muito pontuais e que as pessoas pegam aquilo ali, proliferam e aí aquilo ali vira uma verdade absoluta e é muita informação errada. Então, justamente por isso que eu gosto de expor e eu gosto de falar sobre isso, para as pessoas entenderem e terem uma informação concreta, terem uma informação correta, né? Às vezes a doutora Camila posta alguns reels, alguns vídeos falando sobre algumas coisas, inclusive até estava em Nova York e compartilhei, né? Porque eu sempre fico curiosa, assim, eu sempre, nossa, do que ela está falando? O que é isso que ela está usando? Acho que é importante a gente se inteirar sobre isso, né? É uma profissional da área, então se ela está falando sobre isso é porque é um conteúdo interessante para mim também. Eu acho que essa atualização com certeza faz toda a diferença no meu engajamento, assim, a segurar a peteca, ajudar a matar o meu leão por dia. E voltando assim ao teu case de sucesso, vamos dizer assim, a gente acha muito interessante esse primeiro ano. Eu acho que é fundamental as condutas e as opções e as orientações nesses primeiros 12 meses para nortear o resto do tratamento. Que nem você falou, o próximo ano é um outro desafio. Então, sempre é um dia depois do outro, vamos dizer assim, porque é uma doença crônica que ela está sob tratamento. Sim. Mas nesses 12 meses, né, o que você acha que é fundamental? Aonde que o paciente tem que se prender? Aonde que ele tem que buscar informação? O que tem que ser feito naquela fase onde a perda de peso é brutal e a pessoa chega no final dos 12 meses com o nosso antes e depois lá do Instagram?
Mas para que a gente tenha o antes e o depois desse depois... E 4 anos depois. Né? O que tem que ser feito nesses 12 meses? Eu acho que cuidado psicológico, entender e identificar os gatilhos, né? O porquê que chegou naquele ponto, principalmente, se era uma ansiedade, se era um descontrole emocional, de onde vinha os gatilhos para essa obesidade ter chego, né? E principalmente começar a tornar a mudança de vida um hábito. Não é uma coisa assim, isso é muito importante a gente falar, que não é da noite pro dia. A gente não começa a amar salada, a gente não começa a desejar estar na academia, a gente não começa da noite pro dia. As coisas não se tornam fáceis da noite pro dia. É um hábito. É como escovar os dentes todos os dias, é como tomar banho todos os dias, é como arrumar a casa todos os dias. É uma coisa que a gente faz constantemente. É uma coisa, por exemplo, para mim, o whey, né, que é uma suplementação fundamental para mim, que sou bariátrica, pelo baixo consumo de proteína que eu tenho. Era uma coisa que eu não gostava, eu insisti, eu experimentei de outros sabores, de outro jeito, com leite, com água, com suco, na comida, na panqueca, e fui insistir, e hoje é um hábito diário, para mim é inegociável. Eu acho que é pegar essa lua de mel, digamos assim, onde o processo ele é mais rápido, ele não é mais fácil, ele só é mais rápido, ele só é mais acelerado, né? E aí aproveitar esse tempo para não se preocupar quando vai voltar a comer as coisas que comiam antes. Não. Aproveitar para ter uma vida saudável neste um ano e aí depois poder usufruir dos resultados com equilíbrio. Eu acho que esse é o principal objetivo, assim, deve ser, né, o principal objetivo das pessoas. É focar em se concentrar e mudar a vida. Hoje, para mim, é muito fácil fazer a conta. É muito simples. Eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são os meus objetivos, eu sei que eu não quero engordar, eu sei de onde eu vim. Então, assim, para mim é muito fácil. Eu sei qual é a conta. Eu sei que o segredo tá na minha alimentação, na minha suplementação, no meu exercício físico e no meu acompanhamento periódico com a minha equipe. É a conta, não tem erro. Se eu fugir de algum desses detalhes, eu vou acabar indo para um caminho que eu não quero. Então, se eu sei qual é a conta, por que eu vou fazer diferente, né? Exatamente. Eu já passei por todo o processo até aqui, então já foi muito doloroso, muito mais, né? Hoje eu chego às vezes nossa, que vontade de comer uma salada, aí eu penso, venci na vida. Quem te viu, quem te vê. Exatamente. Ô Morgana, e desse que você citou ali, o que você acha mais difícil, né, de você manter assim? É a dieta, é a atividade física, é o acompanhamento? De cada tópico desse, quais são a parte difícil, assim? Por exemplo, o acompanhamento. Até juntando a experiência que você tem de todos os pacientes ali, depois a gente explica para o pessoal como que é isso. O que você vê de dificuldade no acompanhamento? Você tem dificuldade de agendamento das consultas? Você tem dificuldade de encontrar esses profissionais? Como que é isso? O paciente que vai fazer uma cirurgia, como que ele pode prever problemas para frente, né? Se eu fosse escalonar o nível de dificuldade, com certeza o relacionamento com a minha equipe seria o topo do mais fácil, do mais simples. Primeiro porque eles estão sempre à disposição, mas eu acho que isso também vai muito de encontro ao eu não ter vergonha de contar com a minha equipe. Eu sinto que as pessoas têm muito bloqueio. Mas eu não vou perguntar tal coisa porque eu tenho vergonha. Eu não vou perguntar tal... Eu acho que não. Acho que a minha equipe hoje é minha amiga. Meu Deus, são pessoas que eu não tenho medo nenhum. Pergunto até demais. Então, assim, eu acho que esse contato com a equipe sempre foi muito fácil. E eu acho que com organização a gente consegue. É claro que o meu cirurgião é super requisitado. Ele vai ter uma agenda cheia. Então, eu sei que eu quero a minha consulta de um ano em maio, junho. E eu marquei há 3 meses atrás. E tá tudo bem. Não é porque, meu Deus, meu cirurgião não tem data. Claro, ele não vai ter data para amanhã, porque eu não sou a única paciente dele, né? Mas acho que o contato com a minha equipe seria o mais fácil. A alimentação acho que vem em segundo nesse nível de facilidade, porque é algo que está sobre o meu controle. Então, aquilo que eu posso controlar, para mim, é muito fácil, né? Eu posso fazer as escolhas no mercado, eu posso escolher o que eu ponho dentro da minha casa, eu posso escolher o que eu coloco no meu carrinho de compras, né? Então, para mim, isso não é difícil. Eu preciso controlar minha mente sobre isso, porque eu sou uma obesa em tratamento. E, assim, eu falando aqui parece que é fácil, mas eu também tenho os meus dias de TPM, eu também tenho os meus dias de bad vibes, eu também tenho os meus dias de ansiedade, em que eu quero um chocolate, eu vou lá e como, e aí depois tudo bem, isso passa e tá tudo certo. E o meu calcanhar de Aquiles seria hoje o exercício físico. Acho que a suplementação vem ali com a alimentação, né, porque já aprendi a lidar.
E hoje eu sou uma adulta de 28 anos, então eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho que fazer. Então a suplementação é minha aliada, ela não é minha inimiga. É para quando eu fizer meus exames estar tudo certo. Então, cara, é só vantagem, é pro meu cabelo crescer, é pra minha unha estar forte, é pro meu corpo estar bem, pra minha pele estar saudável. Então é uma coisa boa pra mim. Antes eu me entupia de medicamentos para todos os tipos de dores possíveis. Então tomar um suplemento, o que que é? Não é nada, sabe? Na minha visão. E em relação principalmente a, que é uma coisa que muitas pessoas falam, por exemplo, financeira. Ah, mas se tem um custo com suplementação. Mas antes se tinha um custo com fast food, com besteira no mercado, com remédio, com outros tipos de coisa. Então é um gasto pequeno, muitas vezes até menor do que era antes. E o exercício físico é uma luta diária, né? Porque assim, não dá pra dizer que eu amo, eu faço porque eu preciso, mas eu faço. Então assim, é uma conquista também minha, porque quando eu vou, eu sinto que eu venci a mim mesma, né? Eu gosto muito, por exemplo, da corrida de rua, é uma coisa que eu sinto muito prazer, mas eu perco peso ainda muito fácil, mesmo após 4 anos de cirurgia, então é algo que eu sempre tento segurar, porque às vezes eu não consigo compensar na musculação, que é algo que eu não curto muito. Então eu vou assim equilibrando e tá tudo certo. Às vezes o personal puxa a orelha daqui, às vezes a doutora responde o story daqui, não fui treinar e tal, mas tudo certo. E assim a gente vai. O que você acha da atividade física? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que às vezes as pessoas botam uma expectativa no exercício para emagrecimento e talvez ele não tenha tanta potência para isso, mas para manutenção de peso ele é peça fundamental desse quebra-cabeça. Sim. Então a gente aumenta muito a chance de uma boa manutenção de peso se o paciente está comprometido com o exercício. E melhora de massa muscular, ele antioxida, ele é anti-inflamatório, ele ajuda a tratar o metabolismo, então o paciente só ganha. E mesmo que não seja como você, que tem uma facilidade hoje para baixar, mesmo que o paciente não emagreça 1 grama, ele traz uma melhora do status de saúde, ele previne determinadas doenças. Então, vale a pena fazer mesmo... Mobilidade, força, né? Que o resultado da balança não apareça ali, ainda assim compensa fazer. Ou às vezes até apareça na balança, né? Eu lembro que na minha última consulta com a minha nutricionista, eu na pré-consulta fui me pesar e eu vi que tinha alguma coisa errada, assim, tinha um aumento ali de 1 quilinho e pouco. E eu já entrei em pânico, em desespero, assim, porque eu sou muito cuidadosa, eu ainda sigo bem regrada, cuidando do meu peso, né? E aí a Tati, não, vem aqui, vamos fazer uma bioimpedância para descobrir o que aconteceu. E eu tinha ganho 2,5 kg de massa magra. Aí então, a gente não reclama, né? Exatamente. Eu falei, mas vale a pena então. E aí, sempre que eu me arrumo pro treino, eu penso, eu preciso ganhar massa magra, eu preciso definir meu corpo. E eu fiz também as plásticas reparadoras, né? E aí o resultado também tá super atrelado a essa parte, né? Que a plástica, a retirada da sobra de pele também é algo que faz parte do processo. Então, o resultado da eficácia da minha cirurgia também é relacionado a isso. E eu lembro que quando eu recebi alta, eu fiz da cintura pra cima. E aí, quando eu recebi alta, eu cheguei pro meu cirurgião e falei, tá, doutor, agora vamos pra parte de baixo. Ele assim, pra parte de baixo a senhorita vai treinar, não inventa mais moda. Tá tudo bom e agora vai treinar só pra melhorar. Eu disse, então tá bom, fechou, é isso. Ô Morgana, e explica como que é essa tua relação com as meninas do famoso grupo, o que é isso? Então, como eu operei na pandemia, na época da minha mãe tinham encontros, né, de grupos presenciais e tal, e ela tinha muito apoio nessas redes, né? E eu operei na pandemia, não tinha ninguém para conversar. Minha mãe, assim, não aceitava muito as minhas manhas, era mais dura, né, na queda para ser mais firme comigo. E aí eu fui no Instagram do meu cirurgião, vossa pessoa, e catei 3 pacientes que tinham postado ou tinham comentado alguma coisa em fotos. Eu descobri 3 pacientes, peguei esses 3 pacientes, chamei no Instagram, pedi o telefone delas e falei, gente, sozinha eu vou surtar, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com alguém. Vocês se importam se a gente criar um grupo? E aí a gente criou esse grupo e a gente começou a trocar figurinha e uma falou pra outra, que falou pra outra. 4 pessoas. E aí uma falou pra uma, que falou pra outra, que falou pra outra, e nesse meio tempo eu comecei a vou então expor no Instagram. Foi nessa mesma época, eu tinha 6 meses de cirurgia, eu passei 6 meses em off. Mas aí com 6 meses de cirurgia, as pessoas, eu moro numa cidade pequena. Em off surtada. Surtada, exatamente. Coitada
da minha equipe, que no caso surtava para eles, né? E aí, eu moro numa cidade pequena, as pessoas começaram, mas o que aconteceu contigo? Tipo, nossa, meu Deus, mudou muito. E aí eu apareci no Instagram e falei, então, eu vim contar pra vocês o que aconteceu comigo. E aí nessa do Instagram eu comecei a marcar o meu médico, eles eram super avessos a redes sociais. E eu comecei, eu falei, não, uma hora vai dar certo. E eu postava e marcava. Você marcava e ninguém falava nada? Nenhuma curtida. Eu falei, não, uma hora ele vai me notar. E aí o grupo foi criando, e as pessoas acho que começaram a chegar no teu consultório e falar, né? Tipo, eu vim porque eu vi um negócio da Morgana, mas Morgana, de onde que viu a Morgana? E aí começou a tomar uma proporção, e hoje são 450 pacientes quase no grupo. Entra, sai pessoas no pré, no pós-imediato, no pós-tardio. Tem pessoas que operaram há 10, a 15 anos. Tem pessoas que sofreram reganho e retomaram o tratamento por engajamento do grupo. Então, assim, é de metida mesmo. Tô ali pra ajudar. Eu fico curiosa para saber o que falam da gente no grupo. Muitas coisas boas, pode acreditar. Mas é uma troca de figurinhas que eu acho que até hoje eu vejo como uma coisa essencial, assim, porque é uma troca pessoal, né? Eu sempre bato muito na tecla no grupo para não haver comparações, que os resultados são individualizados, né, que o tratamento é individualizado, mas é muito importante para a gente principalmente receber apoio, né? Quantas vezes as pacientes no pós-imediato, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Tô arrependida, e aí vem, as meninas acolhem assim de uma forma, cada paciente que chega vem 50, bem-vinda, seja bem-vinda, então as pessoas se sentem parte de um lugar, parte de uma comunidade, sabe? Essa interação, muita gente às vezes sai do grupo porque são 1000 notificações diárias, né? E aí vem e me diz, Morgana, mas eu quero estar inteirado em tudo que surgir, tu me manda, eu só não posso estar lá porque meu celular já tá cheio, mas assim, somos super engajadas e é muito bom essa troca, assim. Hoje eu já sou a que menos falo, antes eu era a que mais falava, hoje eu já sou a que menos falo no grupo. O grupo já vive sozinha. Já se toca sozinho. A gente escuta muito no consultório as histórias do grupo. E em dezembro agora fez 3 anos de grupo. Eu fiz eu criei, ele tava com 6 meses, 3 anos e pouquinho, fez de grupo. E é um grupo assim, um grupo de 3 anos, que tem 450 pessoas, é um case de sucesso, né? Sim. É um segundo case de sucesso. Eu acho que trocar a vivência, né? Porque essa é uma experiência que acho que a gente não consegue passar. Sim, exatamente. Paciente, né? Então, a gente tenta dar a melhor informação científica, dar o melhor conhecimento, a melhor equipe, estrutura, mas a vivência do processo a gente... E nessa de as pessoas operarem sem contar para muita gente, eu percebo que daí nós no grupo somos o consolo. Porque às vezes é só um marido que sabe, só uma mãe que sabe, e aí a pessoa precisa de um abraço, e eu percebo assim, tipo, a paciente entrou em cirurgia às 7 horas da manhã. E aí, fulana, como é que foi? E aí, Beltrana, já entrou? Tô aqui no centro cirúrgico, tô na sala de recuperação. É uma loucura. É mais dinâmico do que a gente imagina. Muito, é diário, é full. Antes dessas ferramentas todas de comunicação, o que a gente proporcionava ao serviço de cirurgia bariátrica? Os encontros, Sim. que eram encontros quinzenais, mensais, Sim. onde não deixava de ser um pouco isso. Né? Era uma reunião onde a gente até definia um tema, assim, mas era muito para fazer interação entre as pessoas. Sim. E as pessoas falam, eu tive esse problema com 15 dias, mas é assim, porque é muito mais você falando do que eu, que não passei pela cirurgia. Claro. Existem cirurgiões que foram operados e eu acho que é espetacular isso, porque o cirurgião ele também passou por aquilo ali. Pode falar com propriedade, né? Mas essa interação. E nesse grupo, assim, o que você lembra de coisas interessantes para contar para nós que já aconteceram? As pessoas vivem falando assim, uma coisa que me marca muito é que de vez em quando eu vejo que tem uma menção, e aí eu vou entrar e aí são as pessoas agradecendo pela existência do grupo, dizendo o quanto aquilo mudou a vida delas, assim, Morgana, eu tive um reganho de 10 quilos e eu achei que estava tudo perdido, e graças a ti eu procurei a doutora Camila, meu resultado tá aqui, eu perdi 5 já. Então, assim, as pessoas postam antes e depois, assim, quase que diariamente, aí todo mundo elogia, todo mundo aplaude, é uma troca muito positiva, assim. A gente nunca passou por uma situação, a gente nunca teve nenhum problema no grupo, assim, quando as pessoas passam por alguma complicação, a gente eventualmente acontece, a gente tá sempre ali junto, firme, sempre uma pela outra, assim, então, nossa, pra mim é muito gratificante, assim, acho que isso também me motiva muito a estar sempre me expondo, sempre ajudando, porque eu sinto que é meu papel, assim, eu sinto que é uma missão que faz parte da minha vida.
As meninas às vezes vão no consultório e pedem para tirar foto para colocar no grupo, né? E aí eu peço para alguma das secretárias, das meninas que trabalham com a gente, ele vir bater a foto, e daí ela bate a foto e vem mostrar a foto. E aí a paciente olha a foto e diz, não ficou boa. E eu acho que ela achou que ela não ficou boa. Ela falou assim, não, doutor, melhor aqui que o cabelo tá ruim aqui. É você que não ficou bem. Recentemente entrou em pauta, porque, assim, uma coisa é fato, nós não entendemos que horas vocês dormem, né? Porque a gente comenta, doutor Ricardo já passou para dar alta às 6h20 da manhã, mas aí, sei lá, não, a gente 10 trabalha horas numa da equipe noite. também, tem um monte de gente que vale trabalha lembrar. junto. Mas aí, tipo, o médico passou 6h20 da manhã. Não, mas ontem, 11 horas da noite, ele tava falando comigo no WhatsApp. Será que ele não dormiu? E a gente entra nas polêmicas. Aí vai alguém e posta uma foto do doutor Ricardo judiado, às vezes. E aí a gente falou, não, precisamos conversar sobre isso, é uma imagem que está em jogo. E aí não, mas agora já tem uma escova de cabelo lá, agora fechou. Faz um preparo antes da foto. Tem toda uma produção envolvida. E você contou do nosso podcast no grupo? Ainda não. Ontem eu gerei uma expectativa, falei que estaria com vocês hoje, mas não contei detalhes. Elas estão... Agora eu sou a misteriosa do grupo. Chegou a que nunca comenta nada, nunca fala nada. Eles estão, inclusive, na expectativa da nossa nova data, né? Então, vamos fazer o nosso Body Night, né? O nosso próximo Body Night. Mas eu acho que, assim, independente da brincadeira e dessa troca de experiência que é fundamental, um dos maiores problemas dos grupos de cirurgia bariátrica assim, é o segmento a longo prazo. Que é a gente manter o paciente vindo no consultório. Sim. Ou engajado, que é isso que a gente está falando. E eu acho que esse grupo é fundamental. Você tem essa experiência de quantas pessoas que estavam desgarradas do controle, ou dessa fomentação da cirurgia, ou dessa fomentação do controle da obesidade, que o fato de ter o grupo, que alguma conhecida dela fez a cirurgia agora, ela fez a cirurgia há 10 anos, e aí essa pessoa, não, entra lá, você fez a cirurgia e ela consegue voltar. E lá você tira alguma dúvida, daqui a pouco ela aparece no consultório e ela volta para o tratamento. E uma coisa é muito fato, doutor, o exemplo é algo que arrasta, e eu posso falar sobre isso principalmente por dentro da minha casa, que eu tenho 2 exemplos, né? A minha mãe operou há 10 anos e ela, nesses 10 anos, havia tido um reganho de 8 quilos durante esse processo desses 10 anos, e tava ali aquele reganho quietinho, e aí o meu pai que veio falar, né? Só que eu só falo de bariátrica com quem me pergunta, porque eu começo a falar e eu não paro nunca mais. Então eu não abordo as pessoas para falar de bariátrica, mas se alguém vem falar comigo... E aí eu sempre falo, e a minha mãe é uma pessoa que, tipo, eu comecei a ir pra casa dela levar minhas marmitas, meus bolos sem açúcar, meus, né, café sem açúcar, isso e aquilo. Então eu comecei a sempre mostrar pra ela o exemplo, tal hora eu não posso, eu tenho treino. Mas tu vai treinar hoje também? Sim, mãe, eu treino todos os dias. O que é isso que tu tá tomando? É whey? Deixa eu experimentar. E aí assim começou, e aí de repente ela pegou e disse, o que tu acha então da gente procurar a doutora Camila pra dar uma olhada nesse meu reganho? E aí, na verdade, a gente procurou o doutor Ricardo, imaginando que algo poderia ser feito, e a gente foi encaminhado para a doutora Camila, e aí ela acabou fazendo um tratamento, ela perdeu 18 quilos. E então, hoje ela tá no menor peso desde que ela operou, ela perdeu 10 a mais. Explica como que foi assim, o peso dela pré-operatório, e daí como que foi? Ela teve esse reganho, só pra gente ter esse Ela número. tinha 120 quilos, ela operou com o mesmo peso que eu, ela é um pouco mais baixa que eu. Ela perdeu 43 quilos durante acho que os 6 primeiros anos de cirurgia. E aí, 43 no total. E aí, ela tinha reganho 8. Ela tava com 51. Não, Eu não vou lembrar de números. Perdeu 60... Ela tava com 67, aí ela reganhou 8, ela foi pra 75. E aí ela tava com esse 75, ela já começou, dor no pé, dor nisso, dor naquilo. E eu, por ser muito curiosa, estudiosa sobre os métodos cirúrgicos e metida, falei, mas tem um negócio que chama plasma de argônio. Vamos lá no Ricardo que a gente tenta ele fazer pra ti, que, né, se quiser explicar depois do que se trata, doutor. E aí a gente foi no consultório, o doutor falou, não tem nada disso, tá tudo certo na endoscopia, pode procurar a Camila pra fazer um tratamento, fechar a boca, vai treinar, vai fazer um tratamento. E aí assim ela fez. E é muito curioso, porque ela fez esse acompanhamento e hoje ela é cri-cri com as vitaminas dela. Ontem à noite ela ainda me mandou mensagem, vem ajeitar minhas vitaminas, porque aí eu boto nas caixinhas mensais, semanais, que ela não entende muito, e aí eu vou toda semana e boto, e ela é religiosa. Aí às vezes ela, nossa, essa semana 1 quilinho a mais, acho que eu tô meio inchada, já vou dar uma segurada. Aí daqui a pouco posta a foto, fiz um bolo sem açúcar pra gente. E eu percebo que foi o engajamento. Eu não convidei.
Eu não convidei, eu não ofereci, porque eu acho que é uma coisa, hoje, assim, pra ela que já sabia o caminho, seria uma coisa invasiva naquele momento, assim. Então, eu esperei ela me procurar. Do mesmo jeito que aconteceu com o meu pai. A gente tava sentado ali, ele acompanhou meu caso, né? E é sempre juntos e tal. E aí, ele tava, assim, sentado numa poltrona em que ele mal cabia, assim, na poltrona. Tava meio, assim, sabe? Estufado na poltrona. Ele chegou e falou, e esse negócio aí de cirurgia aí que tu fez? Esse negócio aí, o que deu? Como é que é? Daí eu falei, pai, é uma cirurgia bariátrica. Tá, mas como é que é? Eu cortei, né, parte do estômago e tal, fiz o desvio do intestino. E tá, mas me fala mais detalhes. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, posso marcar uma consulta com o meu cirurgião? Aí ele, mas aí já vai fazer minha cabeça? Eu disse, não, a gente só vai pra conversar. Vamos marcar, ele pode te falar com mais propriedade. Que bom que tu estás interessado, mas eu te falar no meu resultado não vai adiantar muita coisa. Se tu tá interessado, vamos conversar com ele, que eu tenho certeza que com ele tu vai tirar todas as dúvidas. Mas aí eu vou ficar só vomitando, mas eu vou naquele preconceito mesmo, convivendo comigo diariamente, sabendo da minha realidade. Resultado, está operado há um ano e meio, saiu da consulta já com a cirurgia agendada. Então, realmente o exemplo, as pessoas verem, ele viu eu chegando na casa da minha avó umas 2 vezes, depois de ter corrido 6 quilômetros, escorrendo assim, mas tu correu 6 quilômetros, mas tu vai para São Paulo correr 10 quilômetros, então as pessoas vão vendo o exemplo e vão se motivando, né? Acho isso muito importante. Eu acho que assim, o relato da tua mãe, assim, é o resumo mais ou menos do que a gente vem conversando até agora, né? A obesidade, ela tá ali. Sim. E ela tem que voltar com o engajamento, tem toda essa medicação atual, que é uma medicação extremamente efetiva, que ajuda, não é um desmerecimento, uma falha, a pessoa em algum momento do pós-operatório tem que usar alguma medicação. Sim. Né? Como quantas doenças, às vezes, em algum momento você tem que retomar o tratamento, né? Retomar o tratamento. As pessoas não precisam sentir vergonha de procurar ajuda, Exatamente. né? Acho que as pessoas procuram que tem o reganho, têm a sensação de que falharam, e muito pelo contrário, Acho né? que essa semana eu postei ainda uma frase na paciente, que ela falou assim, tá tudo ruim. Eu reganhei peso e eu sinto vergonha de vir aqui. Sim. Eu falo, gente, se o paciente está precisando de uma ajuda, quando ele mais está precisando de ajuda, ele vai sentir vergonha de procurar o auxílio. Exatamente. Então, assim, talvez é onde o meu papel vai ser mais determinante, Sim. né? Então, quando ele está mais precisando. Quando a gente fala de reganho pós a cirurgia, né, que seria a recidiva da obesidade, não tem nenhuma nomenclatura muito bem estabelecida, mas a gente pode elencar vários fatores. Um deles é assim, a cirurgia tem pacientes com 40 anos de cirurgia, 50 anos, e essa cirurgia feita há 50 anos atrás, ela evoluiu muito. Sim. O conceito cirúrgico, por exemplo, hoje é totalmente diferente do conceito. Então, às vezes é esse paciente, às vezes é um paciente que ele tem alguma alteração anatômica ali na cirurgia, ou às vezes é um paciente que ele não precisa nada cirúrgico. Sim. Né? Nem endoscópico, que é o plasma ergônico que você comentou, que é como se fosse a gente tentar apertar um pouco a cirurgia. Sim. Ele precisa... Né? Fiquei frustrada quando chegou e o doutor falou, não tem nada de plasma de ergônico. Eu falei, como assim não tem? Eu estudei. Você imagina para o cirurgião, ou para o comerciante, ou para qualquer profissional que ele tá vendendo um produto. A pessoa chega e fala assim, eu quero isso. Sim. Você vende aquilo. Você fala assim, não vou te vender. Não vou te vender. Não vou te vender porque vai ficar apertado no teu pé esse sapato aqui, você vai ficar me xingando depois. Sim. É difícil. Sim. Né? Mas é o melhor. Mas é sensato, né? É uma Sim. questão de responsabilidade, né? E eu acho que essa questão, doutor, do reganho, eu sinto muito isso. Às vezes, ontem ainda estava rolando no grupo, que ontem foi dia de consultas, e aí o pessoal tava postando no grupo, eu vou levar assim, puxão dia de de orelha. consultas? Algumas pessoas consultaram com No dia que você vocês tava no e com consultório. outros. No caso, é que tem dias de cirurgia, dias de consulta, a gente já sabe da tua agenda, dias de endoscopia, tem tudo. E aí o pessoal tava, hoje é dia de levar puxão de orelha, tô com medo, não sei o quê. E a gente sempre fala, gente, não precisa ter medo, não vai levar puxão de orelha, só vai levar se tá fazendo errado. Então quer dizer que tu já sabe o que tu tá fazendo. Da Camila, talvez. É só um puxãozinho de leve, né? Mas assim, então a pessoa já vai com a consciência de que tá fazendo errado, mas tá procurando ajuda, e o importante é isso, assim, não importa o que vai vir, o que a gente vai ter o acolhimento é certo, né? Eu acho que a gente tem esse privilégio, a gente conta com vocês que são uma equipe
acolhedora. Acho que essa palavra, assim, é muito importante. Eu ouço muito isso no grupo, porque em momento algum nós, pacientes, nos sentimos julgados. Doutora, eu não consegui fazer exercício físico essa semana, esse mês meu engajamento está baixo, eu não consegui suplementação, meus exames estão lá embaixo. E eu nunca fui julgada. Eu sempre fui, o problema está aqui, vamos tentar resolver. Eu lembro que uma vez eu cheguei no consultório da doutora Camila, eu fiz uma bateria de exames e fiquei frustrada, porque deu bem ruim, assim. Ela falou, olha, tudo bem, a gente vai apagar esse incêndio, mas a gente não precisa viver apagando incêndios. A gente pode apagar esse incêndio agora e aí depois controlar pra gente nunca mais precisar passar por isso. E aí, cada dia que eu tomo a minha vitamina, eu lembro disso. Eu não preciso deixar minha casa pegar fogo. Eu preciso fazer um tratamento diário pra manter meu jardim bonito todos os dias. Exatamente. Bom, nesse processo de mudança, alguém me fez uma encomenda, eu trouxe, tá? Então, obrigada. Tá aqui. Vamos ver, eu acho que eu vou rastrear os teus dados com os meus e daí vamos ver o que... Falei que isso seria bem possível, agora que o bicho vai pegar. O que a Morgana anda fazendo pra gente poder jogar essa estratégia para outros pacientes, para conseguir aumentar também o resultado, o engajamento do restante dos pacientes também. Tá monitorizado agora. Monitorizado. Ixi, ferrou. E eu acho assim, foi um bate-papo super legal. Não sei se o Ricardo quer falar alguma coisa. A gente teve essa expectativa, essa iniciativa e queremos que você pergunte se alguém se propõe a participar do próximo. Ótimo. Né? Se nós temos voluntários aí, ótimo. Quem acho uma ótima ideia. Gostaria de vir aqui compartilhar um pouquinho da história desse processo. Eu acho que no grupo pode sair uma próxima convidada. Isso, a gente vai conversando e vai trocando experiências, porque o importante eu acho que é motivar as pessoas a sair do status obeso, vamos dizer assim, de alguma maneira, né? Com mudança do hábito, com tratamento endoscópico, com tratamento cirúrgico, com medicação, com atividade física. De alguma forma, acho que tem como a gente controlar a obesidade. E, sobretudo, também mostrar que eu falo nós, né, porque eu me coloco sempre à disposição das pessoas também, mas mostrar que estamos aqui, né, doutores? Eu acho que, assim, se lança um podcast, lança um Reels de conteúdo, lança um story lá sobre as frases do dia, é sempre pensando em motivar os pacientes, é sempre pensando nessa aproximação. Então, que as pessoas consigam enxergar isso, que isso é uma iniciativa para que as pessoas se sintam confortáveis, para que as pessoas se sintam, né, que vocês são acessíveis. Eu sempre digo, gente, eles não são pessoas inacessíveis. É claro que tem pergunta que as pessoas têm vergonha de fazer, né? Mas eles estão ali, então chamem-os, perguntem. Às vezes alguém posta alguma dúvida, essa pergunta aqui eu não quero que ninguém responda. Pode chamar o teu médico e perguntar. Porque às vezes são coisas pessoais que é até perigoso, né? Tem coisas que é só o médico que pode responder. Então, assim, por mais que hoje eu fale menos, eu tô sempre de olho e sempre tentando engajar, que eu acho que esse é o objetivo. Poder contar, ter pessoas que acolham, acho que isso faz toda a diferença na vida de um paciente. Perfeito. Então era isso. A gente queria agradecer demais, Morgana, você ter aceitado. Não, acho que antes disso, né, de ter engajado e motivado a gente a falar mais sobre isso. Então, a gente sempre teve, talvez, um raciocínio que o paciente vinha até a gente e talvez hoje a gente alcance mais pessoas por falar mais, por postar mais ou para compartilhar mais essa experiência. Então, acho que o engajamento desde a primeira live meio engessado até a gente estar aqui tentando fazer um podcast. Recomendo, doutora, assistir a nossa primeira live, que deve ter uns 3 anos, para ver como nós éramos sérios, comportados, a gente nem falava nada fora do script. Eu acho que dá um pouco de vergonha. A primeira, né? Mas depois... E que a gente quer perpetuar essa iniciativa e que a gente tenha a oportunidade, talvez, de ter outros pacientes que queiram vivenciar e estar aqui para compartilhar um pouquinho mais essa história com a gente também. Isso aí. Vamos ver quem vai ser a próxima. Vou lançar o convite para ver quem se habilita. Obrigada, doutores, pelo convite. É sempre um prazer e uma troca de experiências muito enriquecedora. Então, esse foi o nosso primeiro podcast. Muito obrigado a todos. E aguarde o próximo, com a próxima ou o próximo convidado, o paciente que fez a cirurgia conosco. Um abraço.